Sejam bem-vindos a mais um episódio do R3D2Cast, o podcast do R3D2. Uhul. Eu sou o professor Rodolfo Lopes. Eu sou a professora Rosia Garcia. E nós vamos dar continuidade à nossa perguntinha, por que aprendemos isso na escola? Mas não sem antes, por favor, tadã! Se você está ouvindo a gente, por favor, siga a gente no projeto.r3d2 no Instagram, assim como no Facebook, projeto.r3d2. Corra lá no YouTube, no www.youtube.com/c/projeto-r3d2, além daqui, obviamente, no Spotify. E lá no YouTube, aperta o sininho, se inscreva, seja feliz com a gente. E, Rosi, momento do trauma. Ah, meu Deus, socorro, socorro! Pois é, você já reparou como que nós dois somos traumatizados com algumas disciplinas? É, né, gente? Mas que bom que é só trauma nosso, pessoal, mesmo, não é uma coisa contínua com todo mundo, né? Porque os profissionais que nós estamos convidando mostram bem isso pra gente, né, Rô? Amém, amém, amém. E hoje nós vamos tentar responder por que aprendemos educação física na escola. Exatamente, educação física, a melhor matéria para uma galera total da escola, mas também outra matéria sofrida para outras pessoas. E vamos saber se continua dessa forma mesmo, né, Ru? Vamos conversar aí para entender o porquê desse sentimento. E para isso, gente, nós convidamos uma pessoa muito especial para conversar conosco, que é o Rui Mantovani. Nossa, Rui, a gente agradece muito a sua presença aqui, já começamos agradecendo, porque você vai ajudar a gente a tirar diversos traumas e mudar a visão de várias questões relacionadas à educação física. O Rui tá sendo assim, né? Ele é um professor de educação física, mas daqui a pouco é perigoso ele ser um psicólogo para poder curar alguns traumas da gente. Nossa, não, e tem gente que tá xingando a gente nesse momento. Imagina, é a melhor matéria da escola. Eu ia pra escola só pra ter educação física. Sim, nós sabemos. E é por isso que a gente tem muita felicidade de trazer o Rui aqui pra conversar conosco. Uma pessoa que realmente sabe do que se trata educação física, que entende essa expressão, né? Educação física como um ato educacional. E assim como sempre aqui no R3D2Cast, é gente como a gente da sala de aula que tá ali, não tá só nos prolegômenos teóricos, tá lá no dia a dia, sofrendo, suando, mas ao mesmo tempo amando tudo aquilo que faz, né? Exatamente, né? Não lembra, hein, gente? A gente não traz aqui, é nada contra, né? Mas o engenheiro que vai falar da educação, ou o psicólogo que de repente não trabalha na área, mas fala da educação, nossa preocupação é trazer realmente as pessoas que estão ali no dia a dia, trabalhando conosco, mostrando aí uma visão que nem todo mundo tem acesso. Então, por isso, nós convidamos o Rui, que é graduado em Educação Física, licenciatura e bacharelado, com formação específica em Judô. Atua há 25 anos como professor e instrutor, além de ser coordenador de educação física. Seja muito bem-vindo, Rui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e é uma honra estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre educação física na escola. Nós que agradecemos demais sua presença. Então a gente vai começar perguntando aqui pra ti, Rui. Que, assim, a educação física ela possui uma história muito longa, até porque em todas as sociedades o uso da força física foi necessária em guerras, em batalhas, etc. E também já fazia parte da educação de muitos povos. Aí a gente vai lembrar dos gregos, dos chineses, por aí vai. Inclusive, nós temos ainda vasos gregos com a reprodução dos esportistas já ali antes de Cristo. Então, assim, de alguma forma, a gente consegue falar de educação física dentro e fora da escola. Como a gente falou, ela é muito amada por muita gente. Então você poderia explicar aqui pra gente quais são as diferenças principais da atuação da educação física na escola e fora dela? Sim, claro, a educação física, na verdade, ela começa lá na pré-história, né? Onde os homens e as mulheres precisavam correr para caçar, lançar objetos, carregar objetos pesados, nadar, escalar. Então a atividade física vem de lá, da pré-história até aqui. Dentro da escola, a gente tem uma educação física para promover saúde, bem-estar e socializar os alunos fora de sala de aula. Eu sempre costumo dizer assim, quando aquele aluno que é mais preguiçosinho, eu sempre costumo dizer assim, quando você for velhinho,
Eu quero ver você subir uma escada e conseguir levantar o joelho, porque você tá aí parado, não sabe, não consegue fazer uma atividade física, não faz nada da vida, fica só no videogame, e aí se torna aquele velhinho sedentário que arrasta o pezinho para andar. Aí quando você cair, você vai lembrar de mim, né? Então, a educação física de dentro da escola é levada para fora nesse sentido, assim, de fazer com que se torne rotina na vida dos alunos uma atividade física de qualidade, que eles se proponham a manter isso na vida deles, adulta, depois, porque a gente acaba sempre comparando gerações, né? Eu vejo a geração dos meus pais e a minha geração, que é a geração de vocês também. É uma geração, essa agora é uma geração mais ativa, que vai atrás, que busca saúde através da atividade física, enquanto a geração dos nossos pais, no caso, que hoje tem lá 70 anos, 65, 75, 80 anos, eles são mais sedentários, e aí eu vejo a dificuldade que eles têm para se locomover hoje em dia, para subir uma escada, para levantar de um sofá, enquanto a gente pega alguns poucos velhinhos da idade deles que são ativos, que estão com a qualidade de vida muito melhor. E assim, Rui, quando a gente também fala de educação física na escola e fora, né, tem alguma diferença mais forte quando a gente pensa, tipo, educação física na academia, o personal trainer e o professor de educação física amado e idolatrado da escola? A forma como vocês conduzem um plano de aula, por exemplo, é a mesma coisa? São habilidades diferentes, né? O pessoal que vai para a academia normalmente vai em busca da saúde, mas também, infelizmente, eu digo isso porque se torna um padrão de beleza que não existe, né? Vai em busca do corpo perfeito. E aí a gente pega muito em academia as pessoas agindo assim, sem a orientação do professor e fazendo as coisas erradas, e a gente sabe que aquilo pode dar uma lesão, a gente sabe que aquilo vai prejudicar o aluno de alguma maneira, mas ficou tão desenfreado que esse é o lado negativo da atividade física, né? A pessoa que vai achando que sabe tudo e acaba não sabendo nada porque não tem acompanhamento de um profissional e acaba aí tendo lesão e acaba tomando algumas coisas que não são legais. Então, esse é o lado da academia. O lado da escola é um lado mais direcionado para que eles vivenciem todas as modalidades esportivas, vivenciando isso assim de uma maneira onde eles não são obrigados a serem campeões mundiais ou irem para uma Olimpíada, não. Ali eles estão para aprender uma modalidade esportiva, aumentar o repertório motor deles, justamente para que quando eles forem mais velhos não tenham esses problemas de locomoção e articulação e dor aqui, dor ali, né? Então que sejam pessoas, adultos ativos, e sempre, a gente está sempre orientando, ali eles estão sempre orientados. Essa é a grande diferença. É interessante que você já até jogou, né? A necessidade de ter um cuidado na hora de fazer a atividade, e agora até para mim faz mais sentido porque de educação física e não simplesmente uma atividade física. Não se trata apenas de você se movimentar, né? Mas também do cuidado, do respeito para consigo mesmo por meio do seu corpo. Que se a gente for pensar, né, o nosso corpo é o nosso grande instrumento, a gente conta com ele para tudo. Você vai andar, você vai comer, você vai beber, você vai se divertir, vai dormir, é o corpo. E a educação física tem essa proposta pra gente, de repente, né? Exato, o que muita gente não sabe ou não acredita é que qualquer movimento que você faz com o seu corpo é um movimento aprendido. E assim como você aprende a fazer o A, E, I, O, U naquele caderno de caligrafia, isso que você está aprendendo, além de ser o A, E, I, O, U, é um movimento. É a coordenação motora fina. Ou seja, a educação física está aí também. É o movimento. Então tem educação física envolvido. E praticamente, né, todo mundo tem alguma história de vida que aconteceu assim na aula de educação física. Eu que o diga bem traumáticas, na verdade. Alguém quebrou o braço, alguém tomou uma bolada na cara. Mas nessas histórias, muita gente, assim como o Joe, se lembra de ter sido o último a ser escolhido no time em alguma atividade. Eu também! Aquela galera ficava, me escolhe, né? Somos dois aqui, né, Rosi? Pior ainda é o olhar de cachorro que caiu da mudança. Que o pessoal vai chamando, você fica naquela carinha de... Ai, ninguém vai me olhar, ninguém vai me ver. Pois é. E aí, assim, como é que você lida com essas realidades diferentes da educação física, né? Os amores e os traumas.
Então, eu como professor, a minha principal missão, eu tenho isso para mim, é mostrar para aquele aluno que acha que não pode nada, que ele pode tudo, na verdade. É só ele querer, é só ele treinar. O que eu costumo dizer é que tudo o que a gente propõe em termos de atividade física é aprendido e é treinado e treinável para você aprimorar o que você está fazendo. Então, os meus alunos já chegam para mim lá sabendo que não vai rolar o eu não consigo, eu não gosto e eu não vou. Isso não rola comigo. Mas eu entendo muito bem o que vocês estão falando, porque lá na nossa geração, década de 80 até meados de 90, era muito assim, né? O professor jogava a bola e, joga aí. No meu caso, eu tinha um professor que literalmente jogava a bola na quadra e a gente se matava e ele estava lá, sentadinho na arquibancada com o jornal, porque naquela época não tinha internet, então ele estava com o jornal aberto lendo as notícias. E a gente se matando na quadra, ele não estava nem tomando conhecimento. Então tinha muito isso. Então ele não sabia quem era rejeitado, ele não sabia quem jogava, quem não jogava, ele não tinha controle de nada. Eu costumo dizer que eu tive 2 professoras que me fizeram querer muito ser um professor de educação física, que foi a minha professora do 1º à 4ª série naquela época, né? Hoje de 1º a 5º ano, e depois a professora de 6º e 7ª séries, porque o de 8º ano foi esse professor que jogava a bola pra gente e deixava a gente se matar. E aí lá no ensino médio depois eu tive um professor também que era no mesmo esquema. Joga aí e abre o jornal e vamos ler. Mas isso mudou muito. Isso não existe mais, né? Então quando eu percebo que vamos escolher time, eu pego 2 alunos lá. E aí aqueles 2 que ficaram por último, na próxima aula, eles vão escolher o time. Então eles têm o poder. Agora eu vou escolher o time, entendeu? Então a gente pega muito aluno assim, que não acredita nele mesmo e que de repente em 1 ano está fazendo uma modalidade esportiva fora da escola porque se empolgou e quer fazer. Então isso é muito gratificante. Escuta muito dos pais isso assim. Olha, o meu filho era um cara que só queria jogar videogame. E hoje ele me pediu para fazer uma aula de futebol. E eu coloquei ele lá. Muito obrigado, professor. Então, a coisa mudou muito de figura de meados dos anos 90 para cá, porque os professores começaram a ser muito cobrados nesse sentido também. Enquanto até meados de 95 era aquela coisa ainda meio militar, onde a gente tinha medo do professor e a gente se machucava e não podia falar que estava machucado, mas o professor também nem tomava conhecimento. Hoje em dia, se um aluno seu se machuca, o culpado é você, e você que se vire com isso, entendeu? Então, mudou, graças a Deus, mudou muito a filosofia da educação física. Não, isso é muito bacana de ouvir, viu, Rui? E eu vou te fazer até uma outra pergunta. Em relação às meninas, né? Porque na nossa época, justamente, não havia, inclusive, um cuidado, porque em época de menstruação, TPM, as meninas acabam tendo uma questão diferenciada no corpo. E pelo menos na nossa idade, assim, eu tô falando como adolescente da década de 90 e hoje mãe, né? Os professores não tinham muito esse cuidado e tipo assim, não, tá tudo bem, vai lá, não é doença. Como que é tratado esse período delicado das meninas atualmente? Se tem esse olhar também cuidadoso com elas ou não, vamos embora de novo porque não é doença? Sim, a gente tem, mas o dito não é o vamos lá, vamos tentar, vamos fazer. Mas não é porque não é uma doença, é porque já tem estudos agora comprovados, e aí se você quiser eu até te explico assim, ludicamente como funciona, mas que a atividade física em meninas com cólica menstrual diminui a dor delas. Eu vou te explicar bem sucintamente, né? O que acontece é assim, quando você está em atividade física, o suprimento sanguíneo do seu corpo tem que ir para os músculos para que você consiga praticar, né? Fazer aquilo que está sendo proposto. Se o suprimento sanguíneo maior está indo para o músculo, ele tem que sair do útero. Ele não pode ficar concentrado lá no útero. Por isso a contração do útero, ela dá uma diminuída e diminui a dor da cólica. Entendeu? Então é sempre isso que eu falo para elas. Você está com cólica? Óbvio, né? Porque tem meninas que têm uma cólica muito forte. Aí quando eu vejo que ela está realmente com uma cólica muito forte, olha, vai lá na enfermaria. Você trouxe remédio? Não. Então vai lá na enfermaria, pega um remédio, toma, vem pra cá, liga pra sua mãe, avisa, vem pra cá, fica aqui quietinha. Beleza?
a gente consegue ver muito o aluno, a gente consegue ler muito o aluno. Então, até pela expressão corporal dele, né, que faz parte da educação física também. Então, quando eu vejo que, assim, a cólica tá ali, mas não é uma coisa que vai travar ela, não, então, bora, vamos lá fazer atividade física, porque essa dor vai até diminuir. E aí, por experiência, a gente até já sabe que quando eles começam com a atividade física nessa cólica menstrual, elas fazem a aula inteira. E depois aí vai pra sala, etc. E vem depois de um tempo, ou depois de um intervalo, não sei o que, e fala, ai, professor, fazendo a aula tava tão bom, agora a cólica voltou. Aí eu falo, tá vendo como a atividade física melhora a sua cólica? E aí vai que vai, não tem problema nenhum. Mas assim, não é mais aquela coisa militarista de vai lá fazer que não é doença. Vai lá e faz, né? Então a gente tem o cuidado, claro, sempre estimulando para fazer, neste caso, sempre estimulando para fazer, mas com um olhar muito crítico, assim, de como está aquela adolescente. E é tão legal porque elas falam com a gente abertamente, assim, hoje em dia, né? Antigamente tinha aquele tabu de, meu Deus, como eu vou falar isso pro professor? Mas hoje não, hoje elas falam, professor, preciso ir no banheiro. Tá, eu vou até falar o jeito que elas falam, mas é engraçado, tá vazando. Aí eu falo, vai. Eu falo, vai, pode ir. Eu falo, vai logo. Daí elas vão, a gente se depara com umas coisas assim que nem dá pra ficar sem graça, que se você ficar sem graça, aí que piora a situação, né? Você ri e fala, vai lá trocar. Então, é uma coisa assim que já não é mais um tabu, que elas sabem que dá pra fazer atividade física, que elas não vão conseguir me enrolar com isso, mas assim, óbvio, é o que eu tô falando, não é mais daquele jeito que era antigamente, que as meninas não queriam nem ir falar com o professor. Hoje elas vêm e falam, e se elas realmente tiverem com dor, elas falam. Tem abertura total de falar pra mim, professor, eu tô com muita dor, tá doendo. Ok, vai sentar. Isso é fácil de lidar. É uma humanização, porque, infelizmente, pensando no trato feminino, nós tivemos que conquistar muitas coisas. E ouvir esse tipo de realidade deixa a gente, com certeza, muito mais tranquilo. As coisas evoluíram, graças a Deus. Assim, a gente tem que pensar que houve valorização de muitos assuntos, então a gente está bem posto desse lado. Mas assim como acontece com outros componentes, né, Rui? A educação física padece de menosprezo ou subvalorização. Aí sendo chamado de perfumaria por alguns, aquela coisa triste. Inclusive é difícil pensar em uma prova de educação física, na prova entre aspas, e é raro mesmo encontrarem alguma referência dela em vestibulares, tirando o Enem, que está ali dentro da linguagem, né? Então, pensando aí, Enem tem dentro algumas questões que envolvem esse conhecimento de educação física, mas de modo geral isso não acontece. Por outro lado, ela é um componente obrigatório e, como tal, possui aí necessidade de avaliar os estudantes. Então, a grande pergunta é, incluindo a parte da observação, claro, como é que um professor de educação física avalia seus alunos? E essa situação de impor um instrumento avaliativo para a educação física é fácil? Não é fácil. A gente tem que impor na marra, na verdade, né? Então, porque assim, como a educação física cai no Enem, então a gente é cobrado das aulas teóricas. Você tem que dar aula teórica para os alunos. Ok, vamos lá. Eu dou a aula teórica, eu pego as questões do Enem para exemplificar para eles, né? As questões do Enem passado, exemplifico. Eu dou uma aula muito legal de corpo humano, onde eles não imaginam. E aí o que eu pego? Nessa aula teórica, teve lá a aula teórica, daí as outras vão ser todas práticas. E aí eu começo, ao invés de explicar ludicamente, principalmente para os alunos do ensino médio, eu explico a linguagem da educação física. Eu pego aquela aula teórica e trago para o ginásio na hora de jogar, na prática. Então eles aprendem um pouco mais fácil. Tem uma prova teórica? Não tem. A gente não tem espaço para isso. Ninguém fala, faça uma prova teórica aí, vamos pôr numa prova geral, por exemplo, aí, umas questões de educação física. Não tem. Mas a gente faz a prova prática. Eu, pelo menos, faço. Então eu marco um dia com eles e olha, agora a gente vai fazer a prova prática. E aí eu pego toda a aula teórica que eu dei e faço eles jogarem fazendo perguntas para eles. Não só de esporte, mas de corpo humano, por exemplo. De como funciona um corpo humano. Olha, eu quero saber que músculo você usou para esse movimento que você fez agora. E aí eles têm que me responder. Isso tudo vai valendo nota para a prova deles. Então a média é fechada, não é só em cima de participação, de observação, não é nada disso. Até porque,
Como é que eu observo um aluno que veio, de repente, de uma outra escola, que a educação física era defasada, com um aluno meu que já está comigo desde pequeno, que eu sei que está ali fazendo atividade e melhorando, e melhorando, e melhorando. Então, a observação, nesse caso, não adianta. Eu preciso pegar esse aluno e ver o que ele melhorou, do que ele entrou comigo, até esse ponto aqui que eu estou avaliando ele. Que não vai estar igual aos outros alunos, mas está tudo bem. Se ele melhorou, então ele vai ter uma nota legal. O importante é ele melhorar. O importante é ele saber o que ele está fazendo. Então, não é fácil, mas eu fico muito feliz quando desce um aluno na hora do intervalo. Professor, vem aqui. Me tira essa dúvida aqui, aí eu vou abrir, é biologia. Então, aí vambora, vem aqui, vou tentar te explicar. E aí, como a gente explica com o movimento, eu acho que eles conseguem entender mais fácil. E aí é gostoso, né? Você pegar assim, olha, estou ajudando ele numa questão de biologia que ele não sabia, e agora ele entendeu de outra maneira. Olha que legal, né? As pessoas não enxergam, mas existe uma interdisciplinaridade muito grande com a educação física. E é importante saber disso, assim. Eu vou acabar voltando uma das coisas que o Rui falou, porque eu sou muito incomodado com isso, né? Porque durante muito tempo, né, o lado recreativo da educação física parecia ser mais forte. E agora o Rui falando assim, nossa, gente, eu perdi, assim, como eu queria ter aula de educação física hoje. Porque a minha era aquela justamente de joga a bola e vai, pessoal, se matem. Assim, essa situação, Rui, ainda, você, pelo teu conhecimento, isso ainda acontece? Ou, assim, eu sei que você disse que já mudou, mas você tem conhecimento de algumas situações em que esse desleixo, né, com a parte educacional da educação física acontece? E como é que você analisa essas mudanças pelas quais passaram as aulas de educação física? Eu vejo muito esse desleixo. A gente, voltando um pouco ali atrás, né, que vocês estavam falando, existe sim a discriminação da educação física, porque para quem não é especialista, eles têm a educação física como, uns alunos vão para a quadra para brincar. E não é isso. Não é isso. A gente tem uma missão ali, a gente tem um objetivo ali, a gente tem que cumprir, a gente tem que chegar nesse objetivo. Antigamente era, assim, uma coisa muito recreativa, mas hoje em dia, nós, professores de educação física, a gente briga muito para tentar explicar a diferença de recreação e educação física, a diferença de recreacionista e educador físico, tá? Porque, assim, a recreação, você faz um curso de um final de semana e você é recreador. Você é contratado por buffet, por pais que querem fazer festinha dos filhos, vai lá, inventa meia dúzia de brincadeiras e direciona essas brincadeiras, mas você não está avaliando nada, você não está vendo se aquela criança está pisando torto ou não, se aquele adolescente está corcunda ou não, se aquele adolescente está mancando ou não, você não está avaliando absolutamente nada disso, né? Você está dando a brincadeira para as crianças e cuidando delas ali. Então você é um recreacionista. O educador físico, ele avalia o movimento, ele vê se o adolescente, a criança, está com algum problema motor, ele consegue ver se tem alguma coisa grave associada para poder indicar, né, fazer o encaminhamento para um médico específico. O educador físico tem outra missão, outra função. Mas a escola, no geral, coordenadores, diretores, corpo docente, eles levam muito a educação física como recreação. Então, a gente é escalado, por exemplo, para ser Papai Noel. A gente é escalado, por exemplo, para trocar uma lâmpada. A gente é escalado... Festa junina. Festa junina. Não, fica lá o tempo inteiro. A gente é escalado, por exemplo, para... Faltou um professor. Joga lá na quadra que o povo da educação física dá conta. Entendeu? A gente briga muito para mostrar que a educação física não é recreação. Mas a gente enfrenta um grande problema de que sempre tem um educador físico que quer ser recreacionista. Entendeu? Uau! E aí, pois é. E aí o que acontece? Esse que quer ser recreacionista, ele aceita tudo. E se a gente não aceita, é a gente que se ferra. E aí a gente acaba sendo educador físico, sendo cobrado por todos os campos de ser o educador físico, mas a gente também tem que ser o recreacionista. Isso é ruim? Não é ruim, mas desvaloriza bastante a nossa área. E isso não pode acontecer mais.
Recreacionista é recreacionista, educador físico é educador físico. Se você quiser, olha, coordenadores e diretores do Brasil e do mundo, se vocês quiserem uma recreação na aula de educação física, uma ou outra, ok, a gente sabe dar, a gente sabe fazer. Não tem problema nenhum. Mas querer que a educação física seja pura recreação, tá errado. Não é esse o objetivo da educação física intracurricular da escola. Matéria curricular obrigatória. Tá bom? Fica a dica. Nossa, Rui, e você me falou uma coisa agora que me abriu até uma preocupação, na verdade, porque assim, realmente, você tem que observar. Eu comecei a pergunta falando de observação e tudo mais, né, a anterior a essa, mas pensando bem, como que vocês dão conta disso? Porque atualmente a gente vê bastante a questão das 2 quadras, que vai dividir-se em grupos, né, para poder colocar todo mundo em atividade. Como que vocês conseguem fazer essa observação dessa realidade brasileira de 30, 40 alunos em sala de aula por vezes, né? Que aí, nós sabemos que tem escolas particulares que tem até 20 alunos, que não é o modelo ideal ainda, mas é bacana. E a outra realidade que é aqui no estado de São Paulo, pelo menos, né, que é lei ter até 30 alunos por sala de aula, e a gente sabe que isso não acontece, que o natural a gente vê bem mais, 35, 40 e outras situações aí. Então como é que vocês administram isso? Então, dentro da educação física, a gente trabalha muito com coordenação motora, a gente chama de grossa, ampla. Não são pequenos movimentos, são grandes movimentos. Sendo grandes movimentos, é mais fácil de enxergar os, entre aspas, defeitos do adolescente ou da criança ali. Por mais que tenham muitos alunos, por exemplo, num aquecimento, onde eu peço para eles correrem em volta da quadra, a hora que passa na minha frente, 3 passos eu já consigo avaliar. Então dá para ver todo mundo. A gente vai treinando o olho para ver quando está errado. Uma pisada torta, um joelho para dentro, uma coluna mais arqueadinha. A gente consegue ver tudo. Mas isso é com experiência, né? Com o treino do olho a gente vai vendo isso, né? Vai avaliando o movimento tá curto e é para ser amplo, então vamos corrigir. Olha essa pisada, você tem que comprar um tênis com pisada pronada ou supinada, que a gente fala, que é quando pisa ou para dentro ou para fora, né? Então a gente consegue avaliar. E aí, quando a gente delimita o movimento numa modalidade esportiva, aí fica mais fácil. Por exemplo, são 30 alunos em sala, vamos colocar assim. Mas num jogo de handball, são 7 para cada lado. Então 14 já está jogando. Entendeu? Então eu já estou, dentro de um jogo de 10 minutos, de 15 minutos, eu já estou avaliando 14 alunos. E aí quando troca, então 15 minutos, sai esse time, entra o outro, aí os outros 14 vão ser avaliados. Pronto, já fechou a turma. Já consegui avaliar todo mundo. Numa prova de ginástica artística, por exemplo, a gente avalia numa aula de ginástica artística 1 por 1. Então, vem fulano, faz esse movimento, vem Beltrano, faz esse movimento, vem ciclano, faz esse movimento. Então é 1 por 1 e é rápido. Então dá tempo de ver todo mundo. A educação física ela é dividida em fases de habilidade motora. Então na fase de tal idade a tal idade, o aluno tem que ser capaz disso. Na fase de tal idade a tal idade, disso. Então você já sabe o que o aluno tem que fazer e você direciona a atividade que você vai dar em cima da fase de habilidade motora que ele está inserido. Então aí fica mais fácil avaliar. Fica mais fácil de avaliar o movimento, a postura do aluno e etc. E outra pergunta que eu queria te fazer, assim, sobre essa parte de encarar a educação física como um componente escolar que está ligada diretamente aos aspectos da saúde, né? Ali falado até pelo poeta Juvenal, um poeta latino, corpo são, mente sã, né, que de repente aí consegue expressar essa relação tão fundamental para o nosso bem-estar, né? Ser responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção da saúde de pessoas e especialmente de alunos, assume que tamanho da responsabilidade para você como professor de educação física, já que a gente está falando dessa questão de olhares e tudo mais, de observações. Então, é de uma responsabilidade muito grande, sim. Mas a gente tem uma recompensa enorme, principalmente quando a gente pega aquele aluno que não tinha habilidade motora nenhuma para fazer nenhuma modalidade, pedindo para você para jogar um interclasse, por exemplo. Até citei, vou citar de novo. A gente tem uma recompensa muito grande quando vem um pai numa reunião de pais
dizendo para você, professor, obrigado. O meu filho não saía de frente do videogame e da televisão e ele pediu para fazer uma aula de futebol, uma aula de natação, ou seja lá o que for. A gente tem uma recompensa muito grande quando a gente percebe que nós somos influenciadores desses alunos. Então, muitas vezes o que a gente fala é lei. Eles tomam aquilo como regra e eles acatam os nossos conselhos. Por isso até que a gente tem que tomar muito cuidado para não dar conselho errado, né? Mas é muito gratificante. Assim, é uma responsabilidade muito grande, até de você pegar aquele aluno que vem de uma cultura que ele não fazia nenhuma atividade física, fazer ele gostar de atividade física, né? Mostrar para ele que é bom, mostrar que é prazeroso. É de uma responsabilidade muito grande, mas é muito prazeroso saber que você consegue fazer isso. Com responsabilidade, respeitando o limite de cada corpo. Cada aluno é um aluno, cada um tem uma limitação, ninguém é igual a ninguém, ninguém vai fazer um movimento igual ao outro. Então, é muito legal você saber que você tem que respeitar os limites de cada um, mas saber que eles conseguem até ultrapassar o limite deles com estímulo, com força de vontade e estímulo externo, né, de outra pessoa ali. É muito gratificante. E pegando assim, né, uma coisa bem contemporânea. A gente está em 2021, estamos em pandemia, e já faz também aí um bom tempo, né, que professores e também as escolas estão tentando realizar o seu trabalho de maneira remota. A gente está, inclusive, fazendo isso aqui de maneira remota. A Rosi vive falando dos nossos estúdios, né? Nossos estúdios são fantásticos, gente. Cada um na sua casa, é uma coisa absurda, né? Tudo isso por conta da pandemia, né? E como é que isso tem afetado o trabalho da educação física, Rui? Rodolfo, Rosi, nem me falem. E eu achando que era só a gente que sofria. Momento realidade. Não, vocês sabem que... eu tenho uma menina em casa, eu vejo, cara. Eu fico pensando, meu Deus, o professor tá fazendo milagre aqui. Olha, não tá fácil, não foi fácil, principalmente lá no começo, não foi fácil, porque a gente trabalha num ginásio com 20 bolas, 20 aros, cordas e medicine balls, que são aquelas bolas que tem areia dentro, e tudo o que a gente precisa, né? Na escola particular, tá? Eu tô dizendo isso na escola particular. Enquanto dentro de casa, a gente teve que adaptar todas as atividades que a gente ia propor para os alunos por um espaço de 2x2 e com os materiais que eles têm em casa. Daí surgiu treino de cabo de vassoura, balde, 5 kg de arroz, 5 latas de óleo, e pegue não sei o que, e vamos... E a gente foi adaptando, assim, foi cansativo, foi... No começo, cadê as câmeras, né? Porque a educação física é movimento, eu preciso corrigir o movimento. Como é que eu corrijo o movimento se eu não estou vendo o aluno com a câmera desligada ali? Então foi uma briga muito grande no começo, mas graças a Deus em menos de uma semana estava todo mundo com a câmera ligada. Ai, que inveja! Eu não consigo isso, gente. Rodolfo, só vejo as bolinhas coloridas. Eu consegui. Olha, ele esfrega na cara da gente pra humilhar. Eu costumo dizer assim, que às vezes a coordenação me liga assim, Rui, fulano tem câmera? Porque eles não estão ligando a câmera em alguma aula falando que não tem câmera. E aí eu falo, tem porque eles têm celular tem câmera. Então, eu consegui, assim, a gente fez, foi muito legal essas aulas online. Agora a gente está no híbrido, mas foi muito legal as aulas online. Eles participavam, eles faziam, eles gostavam. Eu recebi muito feedback das mães e pais, mesmo em Classroom, assim, professor, eu estou fazendo as suas aulas, tá ótimo. Você não vê porque eu tô atrás, mas eu tô copiando tudo que ele tá fazendo lá na frente do computador. Olha só, gente. O Rui então... unindo famílias. Unindo famílias, na atividade física. Então foi muito gostoso, assim. Foi difícil? Foi muito difícil. Pensar, né? Sair de um espaço gigante com todos os materiais e vir para um cubículo sem material nenhum, com o material que eles tiveram em casa, né? No meu caso, Fundi 2 e ensino médio. Os professores de Fundi 1 adaptando também atividades de boliche, com bolinha de meia, com garrafa PET. Foi muito legal. A gente se surpreendeu com a gente mesmo, assim. Foi bem assim, nossa, eu consigo. Pode vir o que for agora, né?
Foi legal, foi legal. Rui, agora e fora, assim, que cuidado os pais têm que ter com os instrutores que nós temos em clubes, de academia, por exemplo, né? Porque muita gente não é nem chamada de professor, e sim instrutor. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter com essas pessoas, até a questão da formação delas? Porque a gente sabe que tem ali, de repente, o professor de natação, o sensei, né? A gente tem vários senseis que a gente sabe que, de repente, muitos não são nem formados em educação física, realmente só sabem ali da prática da arte marcial. Então, qual é o cuidado que os pais devem ter com isso? Então, na verdade, assim, é exatamente o que você falou. Avaliar currículo, né? Avaliar formação, assistir algumas aulas, eu acho de extrema importância, porque há pouco tempo atrás, na verdade, um estagiário podia estar num salão de academia dando aula, um estagiário. Hoje não pode mais. Hoje tem que ter alguém que responda por ele. O CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, ele baixou muitos decretos, assim, por exemplo, arte marcial. Antigamente, alguém que tivesse feito judô e fosse, sei lá, tivesse 15 anos de idade e fosse passar roxa, podia dar aula para criança de judô, entendeu? Sem conhecimento básico nenhum. Hoje em dia não pode mais. Ele não precisa ser formado, mas ele tem que ser faixa preta e ter todos os módulos de curso que o CREF exige. E nesses módulos de curso já tem lá muita coisa que eles aprendem de como dar aula. Então é importante tomar muito cuidado com isso. Em contrapartida, eu vou falar mais de arte marcial agora, porque eu também sou professor de arte marcial. Eu vejo muito assim, se ele é professor de educação física, ele pode dar aula de arte marcial de qualquer maneira. Sabe quantas aulas de arte marcial eu tive na faculdade? 2. Como é que eu saio de uma faculdade de educação física e vou dar aula de arte marcial, que é uma coisa que você leva a vida inteira para aprender? Entendeu? Então o ideal, por exemplo, eu dou aula de judô, eu sou faixa preta de judô e formado em educação física. Então o ideal seria isso, no melhor dos mundos. Então eu acho importante os pais, principalmente dos pequenos, assistirem uma aula dessa que eles vão fazer, ver se está tudo de acordo, de repente levar em outro lugar para comparar, igual a opinião de 2 médicos. Vamos tentar com outro professor também, sei lá, de repente é legal. E saber realmente o currículo desse professor. Acho importante. Deixa eu só repetir uma informação. Então, quer dizer que dentro da academia de artes marciais, por exemplo, o faixa marrom, o faixa verde, que depende da graduação e também da linhagem da arte marcial, né? Ele não poderia lecionar para os mais jovens. Hoje não. Antigamente poderia. Antigamente isso acontecia muito antigamente. Eu, por exemplo, comecei a dar aula de judô, eu era faixa marrom, eu tinha 14 anos de idade, e eu dava aula dentro da academia que eu fiz judô minha vida inteira, só que a diferença era, eu dava aula, mas o meu sensei estava na arquibancada me olhando. Eu estava sendo assistido, mas tinham muitos lugares que isso não acontecia. O cara era lá, faixa roxa, marrom, que é uma das últimas faixas do judô, dando aula sozinho. E sem um diploma, assim, 14, 15 anos, ensino médio, gente, pelo amor de Deus, né? Era bom para ganhar o dinheirinho? Era, mas a gente não tinha responsabilidade nenhuma, vamos falar o que é verdade. Eu estava sendo assistido, mas e os que não estavam? É muito importante a gente ter cuidado com isso, assim, né? Isso vai existir, acho que em todos os ramos de trabalho do mundo. O bom profissional, que é aquele que vai, estuda, se atualiza, porque a atualização é constante, e aquele que ficou no tempo, e que acha que, por exemplo, a educação física é recreação e vai dar recreação para os alunos. Você está comentando muito da questão do tempo, né? Então a gente teve educação física, eu pelo menos, que eu sou mais velha que vocês, no período militar, né? Então eu aprendi a marchar, eu aprendi a fazer algumas coisas que, assim, até hoje eu pergunto qual é a utilidade daquilo. Então, assim, eu vou te perguntar, né, se realmente havia alguma utilidade em alguns ensinamentos que eu obtive, né, que nós tínhamos a questão do marchar na rua, né, que eu sei que também era uma questão cívica, e ficava com a responsabilidade do professor de educação física por conta disso que você comentou, né, que todas as atividades da escola, atividades mais recreativas, entre aspas, ficava tudo à mão do professor, então isso também ficava, mas ao mesmo tempo
não sei se realmente tinha alguma necessidade em relação a isso. Pensando até realmente na formação. Existe algum objetivo com isso? Com as práticas que nós tínhamos lá na década de 80? Ou não, era só porque realmente precisava atender o período militar? Não, eu vejo isso assim, o período militar era aquela coisa meio carrasca, né? Ou você fazia, e ponto final, né? Então, era mais uma coisa de disciplina. Em relação ao, por exemplo, o marchar, se você pegar o movimento, existe toda uma coordenação motora por trás disso. Então, seria, na minha opinião, um aumento do seu acervo motor. O marchar não é simplesmente andar. O marchar é você ter sincronia com o seu amiguinho do lado, que tá do lado, que tá do lado, que tá do lado, todo mundo juntinho, com a mesma perna. Então, você está treinando o seu cérebro. Então, tem sim um fundamento e tem um objetivo nessas atividades, né? Conforme você falou, atende àquela questão que é visto também em dança, né? Que é a questão da sincronia e tudo mais, né? Sim, expressão corporal de movimento, né? Sincronia, musicalização, ritmo, isso tudo está dentro do nosso contexto de educação física, de avaliar em educação física, né? Dança, expressão corporal de movimento. Marchar, expressão corporal de movimento. Então, tá ali. E a gente agora vai para a última pergunta. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Então, assim, o que é a educação física para o Rui? O quanto ela é importante para o Rui? Vamos lá. Eu sou atleta desde os meus 7 anos de idade. Atleta profissional, como a gente diz, né? Comecei a treinar judô desde os 7 anos de idade, né? E até hoje eu treino. Eu vivi o mundo de esporte e atividade física a minha vida inteira. Eu fiz judô, eu fiz futebol, eu fiz natação, eu fiz beisebol. Então, assim, eu passei por tudo um pouquinho. E assim, eu não me vejo em outra profissão. Eu sou médico veterinário também. Foi a minha primeira faculdade, na verdade. Mas não atuo, fui para o ramo de educação física mesmo, fiz a faculdade, e aqui eu sou feliz. É isso que me dá prazer, ensinar os alunos, os adolescentes a fazer um movimento que eles não conhecem e eles verem que eles conseguem fazer aquilo. Para mim é muito gratificante. Ir para uma academia de musculação, por exemplo, e corrigir o movimento de um aluno, né? E ele falar para mim assim, nossa, mas agora ficou muito pesado. Claro, agora você está fazendo o movimento certo, diminui o peso. Nossa, tá pegando muito mais. É essa a expressão que eles usam, né? É muito gratificante, né? Então, saber que a gente pode fazer com que esses alunos, desde pequenininhos, criem essa filosofia, essa cultura de esporte e atividade física, para que eles sejam adultos saudáveis e velhinhos ativos, né? Que vão ganhar o dinheiro deles a vida inteira para depois viajar o resto do mundo e não ficar parado, diferente da geração dos nossos pais que estão aí aposentados, mas dentro de casa, porque não tem ânimo para fazer nada. Para mim é muito gratificante. Então, a atividade física, a educação física para mim é vida, é a minha vida. Poxa vida, e eu agradeço esses esclarecimentos de coração. Você percebeu aqui que eu desinvestei perguntando um monte de coisa. Então não tem como não te agradecer realmente. E convidar, né, Rô, para outras oportunidades aqui junto com a R3D2, porque a sua vinda foi muito bem-vinda. Eu fico assim, né, numa situação muito complicada de agradecer o Rui por isso, né, por ser uma pessoa próxima e tudo mais. E também de ter me deparado com o repertório de conhecimento educacional do Rui, que também foi fantástico. E até realmente, quem sabe agora eu comece a olhar para a atividade física com outros olhares e olhar o passado assim, perdoar, né, o contexto. Foi um prazer enorme assim, ter o Rui para poder explicar tudo isso pra gente. E claro, as portas do R3D2 continuam super abertas e vamos usá-lo, Rosi. Vamos usá-lo. Gente, eu que agradeço a oportunidade, eu amei estar aqui com vocês, foi incrível, incrível, e contem comigo sempre que vocês precisarem. Muito, muito, muito obrigado de coração também. E eu convido vocês a continuar seguindo a gente aqui no nosso R3D2 Cast, assim como no nosso
canal lá no YouTube, no youtube.com/c/projeto R3D2, com as nossas lives e os nossos conta-gotas, que são trechos das nossas lives repletos de informações para vocês. Também nos sigam, por favor, no Facebook e no Insta, no @projeto.r3d2, com as nossas efemérides, nossos projetos. E também, por favor, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar algo, inclusive para o Rui, né, que a gente repassa para ele com todo prazer, pode entrar em contato conosco pelo projeto.r3d2@gmail.com. É isso aí, pessoal. E vamos encerrando este episódio. Até a próxima. Mega beijo! Beijo!